alertadores de que o problema das drogas, de modo algum alheio ao cotidiano da M1, é enfrentado com um realismo producente. A pesquisa mostra que os agentes escolares da M1 têm consciência da seriedade do problema, posta nos seguintes termos por Vital: eu acho que é um problema bastante grave da nossa sociedade, né? Já perdemos bastante alunos por causa das drogas. Não obstante, é justo considerar que não se observa da parte dele atitudes de criminalização ou demonização da droga, nem do traficante ou do consumidor. Vital considera que a droga é muito mais um problema social de saúde do que propriamente um problema policial. O que parece existir é uma convergência clara e exata para a abordagem de prevenção denominada oferecimento de alternativa, julgada pelos especialistas como a mais condizente em se tratando de comunidade com especificidades similares às do que é servida pela M1. Com isso, entenda-se que à escola cabe propiciar aos alunos programas alternativos com lazer, esporte e atividades culturais. Vital é enfático em reconhecer que a escola não pode se furtar à tarefa da prevenção educativa, devendo, porém, suas estratégias e ações calcarem-se em um trabalho de conscientização e melhoria da qualidade de vida. A verdade é que ele expende formulações de alto interesse para o escopo do nosso estudo. Um ponto que merece ser salientado é o que diz respeito à autonomia da M1. O diretor deixa transparecer a incompatibilidade que mantém com a estrutura administrativa centralizada da Secretaria de Educação. Faz a esta críticas contundentes, pelo tanto que atrapalha e dificulta o trabalho das escolas locais. Relata que, atendendo o convite da atual prefeita da cidade, Marta Suplicy, resolveu integrar a equipe administrativa da Secretaria Municipal de Educação. Porém, diz que só conseguiu ficar por pouco tempo porque percebi que represento a sociedade civil, não consigo trabalhar como governo, nem no meu partido. O diretor avalia que a M1 tem conquistado um bom espaço de autonomia com relação ao poder central da Secretaria da Educação. Eu diria que depois de anos de labuta, as pessoas tentam interferir o mínimo possível. Por quê? Porque sabem que o projeto da escola tem certa consistência. A gente sabe que desfruta de um respeito muito grande no processo de tomada de decisão. Em que pese reconhecer tal conquista, não consegue esconder a indignação em virtude dessa autonomia padecer de uma falha básica. É que para ele, a autonomia que conseguiu e as decisões que pode tomar não valem para contratação de professor, não é decisão sobre critérios de contratação, assim como não é decisão sobre a natureza de verbas, porque isso já vem dado. É uma ocorrência que está emperrando as coisas e fazendo aumentar sua indignação, diz ele. É indiscutível, porém, que ele tem constituído a autonomia como o valor e meta da escola que dirige, do seu meio sociocultural. A comunidade organizada de Heliópolis está consciente e isso significa que a questão da autonomia está se tornando uma demanda social. E a luta agora é a gente expandir essa indignação para a cidade mesmo. Em um outro nível, deixa evidenciado que é exatamente a autonomia referida à esfera do sujeito individual, referida ao plano de interioridade do sujeito, mais especificamente, o fator-chave para a prevenção às drogas, não sendo outra a grande causa da escola, senão a construção e consolidação desse sujeito. Vital admite, contudo, que isso só ocorrerá mediante a participação dele no processo de tomada de decisão. Fazer da escola um espaço em que os alunos participem do processo de tomada de decisão. Isso vai colocando dentro das crianças uma força que, logicamente, vai ser útil no sentido de refletir e não cair levianamente. E a julgar por suas análises, esse processo de construção e consolidação de sujeitos supõe regras e a participação em sua elaboração.
Ouçamos o diretor. Eu acho essa questão importante, porque não há democracia, não há autonomia sem regras. Porque quando a gente fala que a escola não deve ter muros, parece que é uma ausência total de regras, que a escola é a casa da sogra. Não é nada disso. É aí que vai ter regras. Mas essas regras estão no interior das pessoas. As pessoas querem regras, só que elas querem participar. Elas querem fazer as regras. Em suma, há indicações na fala do diretor de que a capacidade de tomada de decisão livre e responsável constitui fator preventivo por excelência, quer se trate do sujeito educando, quer se trate do sujeito coletivo maior, da unidade escolar como um todo, se preferirem. Coerentemente com essa linha de raciocínio, ele argumenta que a finalidade última do projeto da MU tem sido justamente a da formação do sujeito. Eu acho que o projeto da escola aqui foi fundamental, à medida que ele se preocupa com a constituição, com a construção do sujeito. Trata-se de terreno, bem se vê, de difícil dimensionamento quantitativo, mas alguns resultados já atingidos são por ele julgados bastante satisfatórios. A territorialização, ou o modo pelo qual a escola está assentada no local, constitui um desses resultados. Segundo a percepção de Vital, a presença da escola tem contribuído muito para elevar o nível de conscientização das lideranças comunitárias acerca dos problemas locais e dos seus equacionamentos. Em especial, faz referência à situação anteriormente vivida pela população de Heliópolis, por ele descrita como massa de manobra ou curral eleitoral de alguns políticos. Decorriam dessa situação, segundo suas palavras, trocas de favores e uma relação promíscua entre a comunidade e a verba de gabinetes de deputados e vereadores. Com a intervenção da M1, teria sido alterada a tal situação, já que ela contribui em termos de formulação de ideário, de rumos ideológicos, novas competências, novos poderes de barganha e novas prioridades. São dele essas palavras. Então, a relação da escola com as lideranças da comunidade levou-as a rever certas ligações que tinham com políticos. Eram massa de manobras, ou seja, começaram a sentir que Heliópolis era um curral eleitoral e que aqueles políticos que se diziam amigos estavam apenas usando a comunidade. Nesse ponto, aludia ao lado benéfico desse empenho de formar e dar robustez ao sujeito individual e coletivo. Essas coisas ocorrem juntas. Em termos de impedir a penetração de políticos, manipuladores, tanto quanto de outras forças negativas, notadamente a dos traficantes de drogas. Ao que meu interlocutor complementou, dizendo que a comunidade só passou a ser por meio dos projetos que a M1 ajudou a desenvolver. Nesses termos colocados, ele estava claramente reportando-se à luta que vem incitando para a construção de um ambiente cultural preventivo a qualquer espécie de força maléfica. Venha esta de tráfico de influência de politicões, aproveitadores, ou venha do traficante de drogas, que encontrando brechas, espaços, pode comprometer essa construção do ser ou da identidade. Nisso, aliás, configura-se uma estratégia de poder por ele adotada na relação que mantém com os traficantes. Relação que, não sendo amistosa, também não é de inimigos, é de ocupação de espaços. O que fica claro é que, caso a M1 não estivesse fazendo um trabalho leal, sincero, no sentido de promover e fortalecer a comunidade, estaria sob domínio dos traficantes. A respeito disso, salienta que o nosso grande dilema, o nosso medo na primeira caminhada, a caminhada da paz, era sair com 200, 300 pessoas na rua. Diz que se isso tivesse acontecido, a coisa teria ficado feia e que iam vender droga aqui dentro. Como lidera um movimento que consegue colocar 10.000 pessoas na caminhada, julga que os traficantes, estrategicamente, não podem se colocar contra a escola, dado que eles próprios tentam se fazer passar por defensores da comunidade.
Há por concluir das palavras e dos procedimentos de Vital que, de fato, nos deparamos com uma grande preocupação de afirmar a presença da escola no local, fazendo-o de modo tal que no seu espaço todos, professores, alunos e pais, ponham-se uns diante dos outros no encaminhamento de problemas comuns, ancorados todos em um projeto. Trata-se de uma proposta em si mesma altamente meritória. Primeiramente por ser includente ou inclusiva, dando-se ela, como é o caso, em região sabidamente vulnerável. Depois porque a proposta que mantém estreita relação de confiança com a construção de identidades, o que em vários aspectos vai na contramão da história presente, de vez que, como vimos, segundo Castoriadis, atravessamos período de ascensão da insignificância, no sentido de derrocada de projetos coletivos e de uma desistência de querer ser por parte das sociedades. Por derradeiro, cumpre atentar para a prioridade dada pela M1 à dignidade humana, no sentido mesmo de valor que lastreia o seu projeto político-pedagógico. A destacar que o diretor demonstra ter uma percepção muito positiva e uma posição muito definida quanto à integração e à inclusão dos marginalizados e dos que não têm projetos. Aliás, possivelmente, aí resida o grande diferencial da M1. A maior preocupação nossa é exatamente essa, de incluir as pessoas que estão numa situação de risco. É com essas que nos preocupamos, frisa o diretor, quando instado a abordar o pressuposto da dignidade da pessoa como fator preventivo. E ele vai além ao dizer que, mesmo quando se tratar do ladrão e do traficante, há que se pensar muito antes de estigmatizar, dado que não se pode separar a sociedade entre mocinhos e bandidos, por correr-se o risco de colocar os bandidos no lugar dos mocinhos e os mocinhos no lugar dos bandidos. Ao trazer à baila a sua convivência com meninos que estão no narcotráfico, feita à base de uma comunicação respeitosa, diz que isso lhes permite apontar um outro caminho e acrescenta: a gente aponta para um outro caminho, mas parte do princípio de que ele continua sendo um ser humano. Não é escória. Refletindo sobre essas afirmações do educador da M1, não posso deixar de correlacioná-las com o que disse Costa, para quem o educador que atua junto a jovens em dificuldades situa-se no fim de uma corrente de omissões e transgressões. Sobre seu trabalho recaem as falhas da família, da sociedade e do Estado. Sua atuação, frequentemente, é a última linha de defesa pessoal e social do educando.